Muito bem, pessoal. Já disse muitas vezes que os brancos são as pessoas menos racistas do planeta. Como eu sei disso? E por que faço afirmações tão fortes? É porque me mudei para a Austrália quando tinha 19 anos. Nunca experimentei nenhum racismo, nenhuma discriminação. Tanto que eu costumava me perguntar: como esse pessoal é legal, por que não percebem que ele é um homem pardo paquistanês? Meu inglês nem era tão bom quando cheguei. Sempre quis falar como australiano, então estava sempre evoluindo. Mas, por outro lado, também percebi que muitos imigrantes de origens não brancas acusam os locais de racismo, mas na verdade eles mesmos são racistas. Eu sei disso há muito tempo, mas nunca tive a oportunidade de falar sobre isso. Já fiz alguns tweets sobre isso. Eu tinha um clube de corrida que foi criado para pessoas como eu. Com isso, quero dizer sul-asiáticos. Clubes de corrida sul-asiáticos têm crescido em toda a Austrália e em outras partes do mundo. Ai, meu Deus, eu amo meu trabalho. O objetivo deles é ajudar mais sul-asiáticos a encontrar comunidade e promover pertencimento, algo que alguns não sentiram na Austrália. Sul-asiáticos estão entre os imigrantes que mais crescem na Austrália e muitos buscam seu caminho. Buscando conhecer pessoas, fazer amizades ou relacionamentos, mas não de forma orgânica e descontraída. Eu não sabia no que tinha me inscrito, mas cheguei e havia cerca de 40 pessoas aqui. Sou nova, me mudei de Auckland esta semana. É incrível ver tanta gente aqui, muita gente morena. Às vezes é difícil conhecer outros sul-asiáticos em Melbourne. Cresci entre pessoas de outra etnia e vejo isso como algo positivo. Muitos buscam se reconectar e um clube de corrida é uma ótima forma de fazer isso. Então, dê uma olhada nesse novo relatório explosivo do Telegraph, onde eles investigaram e descobriram que muçulmanos na Grã-Bretanha estão anunciando casas e empregos apenas para muçulmanos. Ouça isso. Esta é Camila, do Telegraph. Uma investigação do Telegraph revelou que proprietários anunciam ilegalmente imóveis apenas para inquilinos muçulmanos. Nossa investigação identificou centenas de anúncios em redes sociais sugerindo que somente inquilinos muçulmanos devem se candidatar. Isso, é claro, está em desacordo com a Lei de Igualdade de 2010 que determina. Mas o motivo pelo qual isso não foi notado é porque é contra os brancos. Se fosse o contrário, eles estariam ferrados. E talvez com razão. Se você quer criar uma sociedade perfeitamente harmoniosa e integrada, e não sociedades paralelas, então você precisa eliminar as discriminações. O problema é que os brancos conseguiram convencer o próprio povo, mas não conseguiram aplicar os mesmos padrões aos não brancos. Proprietários não podem discriminar inquilinos de acordo com sua religião. Os anúncios foram publicados em 3 sites: Facebook, Telegram e Gumtree. Contactamos as 3 empresas, mas só o Facebook respondeu, informando ter removido uma página com dezenas de anúncios exclusivos para muçulmanos. Ouça, minha colega tenta falar com um proprietário que anuncia uma imóvel só para muçulmanos. Eu vi lá que dizia que está disponível para menino muçulmano ou menina muçulmana. Eu não sou muçulmano. Ainda assim, eu poderia alugar? De jeito nenhum. Há algo que eu, não sendo muçulmano, possa dizer ou fazer para você alugar isso para mim? E mesmo assim, centenas desses anúncios continuam sendo postados nas redes sociais, anunciando imóveis por toda a capital. Quer ver alguns desses anúncios? Tommy Robinson claramente postou. Muito bem, Tommy. Veja, quarto individual disponível, todas as contas inclusas. Disponível para garota muçulmana ou garoto muçulmano em casa tranquila. Confira outra opção, uma vaga para alugar no leste de Londres. Eu não sei por que alguém Iria querer morar lá, mas tudo bem. E adivinha? Destaques da localização. Localizado na Monagar Road, perto da Mesquita Kubar, apenas 10 minutos a pé da estação Uptown Park. Acesso próximo a lojas, mercados e comodidades do dia a dia. Adequado apenas para estudantes muçulmanos gujarates. Nem mesmo qualquer muçulmano serve. Eles não querem muçulmanos africanos. Eles não querem muçulmanos do Oriente Médio. Eles querem especificamente um muçulmano gujarati. Por quê? Porque essas pessoas provavelmente são gujaratis. Precisa-se de um homem muçulmano, cozinha acoplada, banheiro, kitnet, sem dividir a kitnet. E você quer compartilhar com um homem muçulmano. Estação mais próxima, Back and Tree, Dagenham. Eu sei onde fica. Um lugar horrível. Um verdadeiro buraco. Apenas 5 minutos a pé da estação Uptown Park. Meu Deus, 800 libras de aluguel para rapazes e moças profissionais. Só para muçulmanos. Você sabe por que é assim? Por que essa discriminação existe? É por causa disso.
e forçar os muçulmanos a adotar os valores britânicos. Não, a gente não gosta da sua cultura. A gente não gosta da sua jogatina, da sua homossexualidade, da sua promiscuidade. Mas estamos felizes em viver no seu país e transformá-lo no mesmo buraco de onde fugimos. E suas leis feitas pelo homem. A gente não gosta disso. Prefiro o que temos. Vamos manter. Não, obrigado. Então, o governo britânico, ou esses lunáticos de esquerda, abraçadores de árvores progressistas, vão te dizer que é só um grupo marginal de pessoas. Sabe, todo o país tem pessoas extremistas. Os valores deles estão sendo mostrados abertamente. É por isso que você não vê pessoas brancas em bairros muçulmanos. Esse é o motivo. Eles estão dizendo isso abertamente. Estão transmitindo isso abertamente. Eles vêm fazendo isso há décadas sem oposição. Qualquer um que levantasse a voz contra eles era rotulado como um preconceituoso de extrema-direita, mas isso está acontecendo diante do público. Você viu que tipo de sociedade isso cria? Você vê o leste de Londres, vê Hounslow, Tower Hamlets, Parsa, Birmingham. Bem, na verdade não Parsa, Birmingham. Metade de Birmingham já era. E adivinha só? É por isso que eu realmente passei a acreditar ainda mais que o multiculturalismo raramente funciona, mesmo com culturas não hostis, que sempre tem coisas boas e ruins em tudo. Mas eu fico em dúvida sobre essa ideia de se há mais coisas boas ou mais coisas ruins. Porque olha só isso. Isso ocorre na Austrália, mas lá os responsáveis não são muçulmanos. Porém, muçulmanos também fazem isso. Veja só. Jordan Agnite disse: entre no Gumtree agora e pesquise por apenas indianos, e você vai ver que os australianos estão sendo ativamente discriminados no próprio país deles. Então eu disse: beleza, vamos tentar. Então eu coloquei apenas indianos, Austrália. Olha isso. Quarto mobiliado em Craigieburn, apenas para indianos. Quarto para alugar em Southern River, apenas para estudantes indianos. Quarto individual para alugar em Kalum Valley, não sei onde é isso. Garotas indianas Punjabi. Garotas indianas Punjabi. Pode ser um indiano estranho também, nunca se sabe. Apenas casal indiano. Estudantes indianas, vegetarianas estritas. Então, se você é um indiano que come carne, não é bem-vindo. Quarto para alugar em Pakenham. É o último bairro na linha Southeastern. Fica a cerca de 1h15 do centro, só para mulheres indianas. Isso ocorre em grande escala. Na verdade, deixa eu tentar. Só muçulmanos. Quero ser justo com os indianos. Vamos analisar. Como poderíamos ficar desapontados? Olha só. Treinamento pessoal apenas para mulheres muçulmanas. Ok, massagens esportivas, tudo bem. Quarto para alugar, apenas para garotas muçulmanas. Compreendo que uma garota muçulmana, ou qualquer mulher, possa não querer morar e dividir uma casa com um homem, tudo bem. Mas os proprietários não deveriam ter permissão para anunciar isso, isso é discriminação aberta. Meu motivo para falar sobre isso é que acredito firmemente que pessoas brancas são as menos racistas do mundo. Morei na Austrália quando era jovem adulto. Bem, eu vim para a Austrália quando tinha 19 anos em 2003, eu tinha 19 anos naquela época. Meu primeiro emprego foi na Maya, em Shaston, como agente de vendas, assistente de vendas. Lembro do processo de entrevista, era totalmente novato. Eu me lembro daquele australiano que me entrevistou, ele me fez perguntas. Acho que me saí bem, consegui um trabalho sem horário fixo e fiquei lá 2 anos. Depois trabalhei em um posto de gasolina. Na época em que eu fazia faculdade, podia trabalhar 20 horas semanais. Eu nunca ultrapassei porque tinha medo de, se violasse as condições do meu visto de estudante, ser deportado para um lugar ruim. E me desculpe, eu não queria voltar, certo? Eu digo isso, eu admito. Eu só não entendo todos esses imigrantes econômicos que vêm para esses belos países ocidentais, mas ainda amam seus países de origem. Por quê? Se era tão bom assim, por que você se mudou para um país ocidental? Por quê? E aí, quando chegam aqui, transformam o Ocidente no mesmo lugar ruim de onde vieram. Então, eu nunca sofri racismo. Minha experiência pessoal sempre estará comigo. Por isso, esse foi um dos principais motivos de eu me apaixonar pela Austrália. Pensei, essas pessoas são tão legais. Por que eles são tão legais comigo? Eu perguntava isso, pois ainda era um paquistanês e sabia como os paquistaneses viam os não muçulmanos. Eu sei como os paquistaneses viam as comunidades hindus ou cristãs deles. Eles tinham termos pejorativos para essas pessoas. Essas pessoas são legais. Achei que australianos eram racistas, mas não são. Frequento um clube de cricket onde todos me recebem bem. Mas havia uma diferença. Nunca ficava nessa de olhem pra mim, sou um homem muçulmano pardo e tenho tanto orgulho de ser paquistanês. Mesmo torcendo pelo time de cricket do Paquistão, no G eu apoiava o Paquistão ao lado de australianos.
sem que ninguém se ofendesse. Eu não apoio mais aquele time horrível de cricket. E eu pensei, por que eu deveria apoiar aquele time de cricket de merda? Eles sempre perdem mesmo. Eu tenho sorte de viver em um país que tem o melhor time de cricket de todos os tempos. É, claro. Eles costumavam me dar pesadelos nos anos 90, na época de Wasim Akram e Shari Bakhtar, porque eu cresci assistindo eles. Após a aposentadoria deles, ficou fácil para mim rejeitar aquele país. Desejo o melhor para eles, mas não sou como eles. Eu simplesmente não gosto dos valores deles, do sistema deles, da cultura deles, eu simplesmente não gosto. Talvez seja por isso que eu nunca passei aquela vibe de supremacista que a maioria dos culturalistas passa. A maioria das pessoas faz isso por algum motivo. Até as pessoas de culturas de merda do terceiro mundo têm orgulho das próprias culturas. Eu fico tipo, mano, por que você tem orgulho dessa cultura? Olha pra essa cultura, olha o que ela te deu. É uma cultura ruim. Você não tem sorte de poder dizer adeus a isso e fazer parte desse país incrível, lindo, maravilhoso? Eu não estou sob efeito de drogas nem nada, mas eu tenho esse enorme sentimento de gratidão pela Austrália e é por isso que meu amor e minha dedicação vão além só da Austrália. É por isso que eu amo o Reino Unido. Meu editor de vídeo é irlandês e ele fala, não, por favor, tira a Union Jack. E eu digo, desculpa. Sabe, o Reino Unido é a mãe de todos os nossos países anglo-saxões. Então, de qualquer forma, o Reino Unido e, claro, os Estados Unidos e, claro, a Austrália, o Canadá e a Nova Zelândia. Eu sinto que não existe causa mais nobre do que preservar os valores originais desses países e restaurá-los. Ah, falando em Restore Britain, é por isso que gosto mais de Rupert Lowe do que de outros políticos atualmente. Eu sei que ele é político, mas quanto mais coisas horríveis acontecem na Grã-Bretanha, mais dura fica sua retórica e mais apoio ele recebe do público, inclusive meu. Veja a última mensagem de Rupert Lowe sobre isso. Uma investigação do Telegraph descobriu que proprietários estão anunciando ilegalmente imóveis apenas para inquilinos muçulmanos em Londres. Vergonhoso. O Restore Britain vai reverter a islamização crescente do nosso país. Então, minha ex, que é totalmente australiana, tem um nome anglo-saxão, origem anglo-saxã. A mãe dela era irlandesa, então tinha problemas com a Grã-Bretanha. O pai dela vinha de uma família australiana, havia 6 ou 7 gerações. Então, quando ela foi entrar no mercado de trabalho, ela se candidatou a um emprego no Coles em Northcote, e o gerente era grego. Ela se candidatou a um emprego, não conseguiu. Depois usou um nome como Papadopoulos em uma candidatura falsa e logo recebeu uma ligação. Então a mãe dela ligou para o Coles naquela época e disse, isso é discriminação. Entendo, acho que as pessoas costumam fazer isso. Mas é trabalho do governo impedir que isso aconteça. Porque se os brancos estão seguindo a lei e as regras do jogo e outras comunidades não estão, então isso é injusto com os brancos. E você basicamente está criando uma sociedade de 2 níveis. E isso nunca deveria ser permitido. Olha o que aconteceu no Reino Unido. Isso simplesmente nunca funciona. E veja, aconteceu no Canadá também. Olha isso aqui. Acabei de ver isso. O transporte público de Ottawa mostra suas novas contratações, priorizando estrangeiros ao invés dos locais. Os indianos representam apenas 2% da população em Ottawa, mas só eles estão sendo priorizados para empregos. Olhe para eles. Tem um canadense. Ela é canadense? Pode ser indiana. Não sei. Aquele é um cara canadense. 1, 2, 3 canadenses que consigo ver. Devem estar na gerência e provavelmente fizeram as contratações. Então, por favor, não faça isso. Vocês estão brincando com a paciência da maioria dominante da população nativa branca em todos esses países. Vocês estão provocando eles. Vocês estão sendo injustos com eles. E vocês estão criando uma sociedade onde vamos acabar com muitos homens brancos irritados que estarão justificados. E isso não vai acabar bem para ninguém.